Hoje nós vamos estudar no capítulo 2, os versos de 17 a 22. Vamos fazer essa leitura a uma só voz. Segunda Pedro, capítulo 2, 17 a 22. Estes tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Para a gente relembrar e até mesmo já decorar, né, porque nós temos repetido várias vezes, 1 Pedro é uma epístola de Pedro aos dispersos, aqueles irmãos que estavam fugitivos, estavam sendo perseguidos por sua fé, e é uma epístola que Pedro os incentiva a perseverar, a descansar no Senhor e também a viver a doutrina, o caminho do Senhor. Estavam tendo essa perseguição de fora. Já segundo Pedro, nós temos aprendido que Pedro já está exortando a uma igreja madura, mas que estava sofrendo um novo tipo de ataque, que eram os falsos mestres, pessoas que dentro da igreja tentavam dissuadi-los a se afastar. E é algo tão perigoso que na semana passada nós terminamos vendo a comparação de Pedro com Balaão, a história da doutrina de Balaão, né, que Balaão não conseguiu ou não podia amaldiçoar o povo, e a sugestão de Balaão é que aquelas pessoas entrassem e cativassem pela amizade. E é assim que os falsos mestres fazem, né? Eles não chegam na igreja atacando ninguém, eles chegam oferecendo coisas que aparentemente são boas. A heresia nunca está pura de heresia, né? Ela está misturada com verdade, porque o falso, para parecer verdadeiro, ele tem que ser bem próximo do verdadeiro, mas ele vai trazer elementos espúrios. E assim a gente percebe que essa instrução de Pedro acontece desde o capítulo 1, aqui no capítulo 2, nós vemos ele detalhar a vida dos falsos mestres, falando sobre a forma, né, deles, o aspecto deles de promoverem falsas doutrinas, falsa conduta, de estarem interessados mesmo no dinheiro e não interessados em ajudar alguém. Fala que eles serão julgados, repetidamente esta ideia de que eles serão condenados, serão julgados, a sua maldade não será assim esquecida, porque é algo muito grave o que eles estão fazendo. E aí então,
de 17 a 22, que é o nosso estudo de hoje, há como que uma continuidade falando a respeito dessa degradação, mas aqui há um fator, digamos assim, que é das implicações desta depravação, ou seja, os falsos mestres, eles serão decepção, enquanto eles oferecem algo que aparentemente é muito bom, para quem seguir o falso mestre, será decepcionado, ficará decepcionado. Então, no primeiro momento, as pessoas vão, acreditam, dedicam, e se a gente tentar trazer para os dias de hoje, né, um curandeiro desses qualquer, vamos pensar num João de Deus dessa vida, oferece cura, as pessoas vão viajar, vão para aquele lugar, acredito que estão em nome de Deus, né, porque o nome do homem é João de Deus, né? Só que lá eles serão muitas vezes frustrados. Alguns que são curados, sabe lá que diabo que é esse que curou, né? Ou como que foi que isso aconteceu, mas na maioria o desejo daquele falso profeta, digamos assim, é angariar dinheiro, é se enriquecer, é abusar das pessoas, como a gente ouviu essa história, né, daquele curandeiro lá de Goiás, que abusava também de mulheres. Então sempre está envolvido a falsa doutrina com a imoralidade, com o ganho, com esse desejo de tomar para si. E é isso que nós vamos ver. Então vamos analisar aqui versículos por versículos, 17 a 22, o que essas pessoas que seguem falsos mestres tendem a perder. Tendem a perder tudo, mas olha como é detalhado aqui. Versículo 17, esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas. Mais uma vez aqui há a repetição da condenação, né? Sempre quando há uma oportunidade, Pedro fala, eles serão condenados. E aqui disse, para eles está reservada a negridão das trevas. Mas que nós vamos analisar aqui essas duas comparações. Os falsos mestres são como fontes sem água. Você imagina aqui a figura de uma fonte, você está num deserto, você sabe que a 30 quilômetros tem um oásis, tem um lugar que tem água. E aí você vai lá quase morto, e corre, e aí está chegando, faltam 10 quilômetros, eu vou conseguir. Aí a hora que você chega na fonte, tem areia, não tem água. Nem é bom imaginar essa situação, né? Às vezes a gente fica meia hora aqui na igreja, 1 hora na igreja, parece que já está com sede, né? Tem uns que até não contentam, né? Saem para tomar água. E imagina essa situação, fonte sem água. Assim são os ensinos dos falsos mestres. São areia, matam e não matam a sede, matam literalmente. Não há nada que possa ajudar. É uma decepção. E nós sabemos que Cristo somente é a água da vida. João 4, 13 e 14 fala sobre esse Cristo, a água da vida, a satisfação permanente. A satisfação, aquele que dá não só uma água qualquer, mas uma fonte que jorra, vida, só Jesus. Buscar Jesus é se satisfazer, é ter paz. E repare que esses falsos mestres, na maioria, eles negam o próprio Jesus. Se você for pensar nas doutrinas, né, muitas delas envolvem negar Jesus. Tem até uma doutrina falando a respeito de Jesus, querendo explicar, eles são sábios nas explicações, diz que Jesus é como Deus, mas é como Deus seria o sol, Jesus seria o raio. O raio, quando ele vai chegando mais longe, ele vai perdendo a força. Então, imagina, o raio, se o sol estivesse próximo de nós morreríamos, mas nós conseguimos receber esse raio de sol. Então, Jesus é um Deus que perdeu a força? Então, são várias doutrinas assim nesse estilo. São falsos mestres que negam a própria verdade e que você tem uma expectativa a respeito deles, mas essa expectativa é frustrada. Uma outra comparação aqui de expectativa também é nuvens sem água, ou seja, como uma névoa impelida. Névoas impelidas por temporal.
Em Judas 12 fala de nuvens sem água, impelidas pelos ventos. A ideia aqui é de um momento em que você vê o céu cheio de nuvens. E aí você fala, vai chover. E aí você tem aquela expectativa, e você está sedento, precisando da chuva. Imagine o agricultor que espera a chuva e de repente enche o céu de nuvens. Ele fala, vai ser a salvação da lavoura. E o vento vem e leva essas nuvens para longe. E não chove. É assim o falso mestre. Como uma nuvem, como um temporal falso, que o tempo, o vento, leva para longe. Eles podem até causar essa comoção, esse desejo, essa expectativa, mas é apenas algo que vai desaparecer. Pensando nos falsos mestres, pensando de forma geral, eu não vou nominar igreja tal ou falso mestre tal, porque qualquer um que é falso, que fala de Deus de forma falsa, é um falso mestre. É igual ao anticristo. Nós temos anticristos, vários, né? Qualquer um que é anti a Cristo é um anticristo. Existe lá no Apocalipse outro detalhe do anticristo, mas ele fala também do anticristo em relação às pessoas que se levantam contra Cristo. E aí nós percebemos que existem muitos destes, e eles são todos como uma maquiagem. Parecem oásis, parece a salvação da lavoura, parece a salvação de alguém que está perdido no deserto, mas não trazem nada. Eu vi uma ilustração que eu achei interessante a respeito da importância da embalagem, do papel de presente. Quando você dá um presente para alguém, de certa forma você se preocupa com a embalagem. Existem caixas muito bonitas, existem papéis que encaixam plásticos, digamos assim, fitas, né? E uma embalagem bonita é importante. Mas você imagina, vamos pensar numa criança, você pega e dá uma caixa muito linda para uma criança, com um papel bonito, e ela rasga e abre aquela caixa e está vazia. Que decepção, não é? Que decepção. E a gente percebe que o falso mestre é como essa caixa, como essa embalagem, vazia por dentro. Agora, uma lição que a gente pode tirar daqui também, é que é importante sim a embalagem. Ou seja, a gente não pode dizer, eu sou um crente verdadeiro, não importa a minha aparência. Não, nós precisamos ser bonitos, nós precisamos representar a Cristo, e Cristo é bonito, né? Tem uma boa embalagem, né? Há uma expectativa, porque o contrário disso muitas vezes é preguiça. Quando você quer dar um presente, você não quer gastar com a embalagem, não quer gastar com aquilo, né? Porque a embalagem custa caro. Hoje em dia você compra separadamente uma embalagem. Um dia desse eu estava procurando uma caixa para dar um presente, e eu vi uma caixa de papelão, R$40. Eu falei, não vou dar o presente, é só a caixa, né? Aí eu andei mais um pouquinho, mais abaixo ali, perto do Minimone ali, tinha uma caixa, a mesma caixa por R$20, né? Mas, cara ainda, né? Só uma caixa, mas faz parte. É uma embalagem, é um presente apresentável. Tem gente até que guarda depois, né? Com certeza, vai guardar essa caixa por muito tempo. Então, nós precisamos... Eu vi essa ilustração, um cantor que estava falando que a apresentação, né, eles precisavam ensaiar, se preparar e ser bons naquilo que faziam, que isso ele chamava de embalagem. Mas o mais importante era a mensagem. Era o que eles pregavam, era a vida deles, era o contexto que eles viviam. Eu sempre falo de músicos, né, porque músico é realmente, num tempo de hoje, é um desses níveis aí de pessoas que se levantam com uma bela embalagem. São produtores que fazem músicas que qualquer um de nós, ao ouvir, vai falar que música linda e maravilhosa. Mas é só embalagem. Às vezes os produtores nem evangélicos são. Só embalagem. E tem a embalagem com a verdade, e somos nós, devemos ser nós. Então, os pregadores precisam causar essa expectativa boa nas pessoas, mas quando elas se preparam, elas recebem a mensagem, elas ficam
recebe alguma coisa com substância, essa é a verdade. Mas os falsos mestres não são assim, eles são como névoa, eles são como fontes sem água. Versículo 18: porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Palavras jactanciosas de vaidade. Nós já falamos a respeito dessa questão deles serem vaidosos, já falamos a respeito da libertinagem, da vida imoral desses falsos mestres. O que está em voga aqui principalmente é eles proferirem palavras que convencem. Repare quem que eles estão convencendo: aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, ou seja, pessoas que estavam, digamos assim, vindo para a igreja, vindo para Deus, fugindo do erro, fugindo do pecado. E aí vem esses falsos mestres com palavras e os convence. Não, mas agora você está aqui na igreja, mas você não precisa abandonar o seu pecado. Você só precisa ser crente. Você pode continuar fazendo as coisas que você fazia antes. Você não precisa abandonar o seu pecado. Estão entendendo? É mais ou menos essa ideia que é colocada aqui. E a questão das palavras, né, irmãos? As palavras têm sim poder. Não aquela ideia, palavra tem poder, no sentido, digamos assim, como se fosse uma magia. Mas a palavra tem poder no sentido do que ela pode operar na vida de uma pessoa. E se é um falso mestre, olha que perigo, irmãos, porque o poder do falso mestre é para o mal, é para convencer a pessoa a viver errado, é para falar palavras que as afastam da doutrina bíblica, da verdade bíblica, e está cheio de falsos assim. Tem um comentarista que estava dizendo a respeito dessa questão das palavras, ele disse que certa vez um jovem procurou e falou e agradeceu a ele pelo sermão que ele tinha feito, que naquele dia ele decidiu que ele ia para o seminário ouvindo a mensagem do pastor. Aí ele fala assim: vocês acham que eu fiquei contente, que eu fiquei feliz com isso? Eu fiquei muito preocupado, porque da mesma forma que eu disse uma palavra e uma pessoa resolveu fazer uma coisa boa, né? Quantas palavras eu já disse na minha vida que eu desencorajei alguém, que eu ofendi alguém, e esse jovem, depois de muitos anos, está lembrado dessa palavra e veio me agradecer. Mas quantas coisas que já podem ter acontecido na lembrança de alguém, uma palavra maldosa, um destratar, né? Triste isso, né? Graças a gente está nas mãos de Deus, né, irmãos? A gente não é perfeito, mas as nossas palavras são muito importantes, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. Você pode mover uma pessoa a fazer uma coisa boa, você pode animar uma pessoa, você pode também desanimar uma pessoa. E eu fico muito preocupado nos dias que nós vivemos aí, irmãos, não só no contexto de igreja, mas no contexto de mundo. Existem muitas palavras, hoje todo mundo fala, né? Fala no Facebook, fala no TikTok, fala não sei o que, podcast, e fala não sei o que. E as pessoas ficam ouvindo por horas. Palavras que não levam a lugar nenhum, ou levam ao mau lugar. Por isso que é tão bom a gente ouvir palavras boas, irmãos. Participar de um culto, ler a Bíblia, cantar cânticos, isso são palavras que vão nos alimentar, que vão nos fortalecer, que vão nos direcionar para algum lugar bom. Isso que a gente tem que fazer todo dia, ouvir coisas boas, deixar as coisas que não são boas. E principalmente em relação à doutrina, nós precisamos nos firmar, precisamos denunciar uma palavra que não seja verdadeira. E precisamos nos afastar de toda essa falsa doutrina. Como existe expectativa, né, irmãos, em falsos mestres por aí, em pessoas que só trazem uma roupagem, mas não têm conteúdo perfeito, não se aproximam de Deus, não se aproximam da verdade.
Versículo 18, no finalzinho, então, disse que os falsos mestres enganam essas pessoas que se afastaram de Deus, né, e que estão voltando, prestes a voltar. Palavras como laços, armadilhas. Engano é o método destes. E estão interessados em ovelhas, para devorar essas ovelhas. Mas vamos adiante. Versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Na tentativa de justificar com suas palavras de que aquilo não é pecado, que você pode fazer, você pode ser livre para pecar, eu acho que todo mundo já ouviu isso. As pessoas pregam a liberdade. Você é livre para fumar, você é livre para adulterar, você é livre para isso. E aí, na questão doutrinária, né? Você é livre para seja o que for, né? Para pensar do jeito que você quiser. Você é livre do Velho Testamento, você é livre de Jesus Cristo. Você é livre da lei. Aí tem várias formas de se falar. Só que nessa tentativa de dizer que eles são livres, na verdade eles são o quê? Escravos. Eles prometem uma liberdade que nem eles mesmos têm. Ou seja, você não é livre para praticar a corrupção, para praticar o adultério. Não, você é escravo da corrupção. Você se torna escravo daquilo que é mais forte que você, que é isso que ele diz aqui. Daquilo que te vence. Você é vencido e fica escravo do vencedor. Quem que é o vencedor? É o seu pecado. Então repare, irmãos, como nós estamos falando. Os falsos mestres oferecem ser água, né? ser fonte de vida, mas eles, na verdade, eles são como uma névoa. Nas suas palavras, eles oferecem liberdade para o pecado, liberdade para fazer o que vocês bem entenderem, mas, na verdade, eles estão cada vez mais se afastando dessa verdade. Versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se seu último estado pior do que o primeiro. O último estado pior do que o primeiro. Qual que era o primeiro estado deles? Eles resolveram professar a fé. Mas com o tempo, abandonaram a doutrina. Repare que aqui não é uma conversão que você desconverteu. A Bíblia não ensina assim. Quando a Bíblia fala dessa apostasia, é de alguém que se envolveu com a fé, aprendeu da fé, andou nos caminhos da fé, mas dela se afastou, porque nunca foi da fé. Eu não sei quantos ouviram, eu acho que eu citei algumas vezes aqui, sem citar o nome, de uma pessoa chamada Andressa Urá. Ela teve um problema com aquelas aplicações para ficar grande, né? E ela quase morreu. E aí diz que ela se converteu no hospital lá, foi para a Igreja Universal. E essa mulher, antes da conversão, ela era uma pessoa que mexia com prostituição e tudo que era ruim, além de deformar o seu corpo para buscar a beleza ideal, etc, etc. Sem detalhes demais, não é necessário, né, de contar detalhes. Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, ela começou a culpar a igreja e saiu da igreja. E ela começou a dar entrevista dizendo que a igreja roubava o dinheiro dela, que ela tinha que dar tudo para a igreja, e que ela agora tinha encontrado a fé verdadeira. Aí até aí você pode pensar, não, tá certo, saiu da igreja que era errada e agora ela é crente fiel. Tá. Passou mais um tempinho, ela já começou a aparecer. Vamos promover o Miss não sei o quê e tal, e começou a mostrar o seu corpo de novo, e aí dizendo, não tem nada demais, porque eu sou crente, mas eu vou assim, né? Não tem problema.
A última história dessa semana, dessa senhora, vamos dizer assim, é que ela separou do marido, que ela já tinha casado agora novamente, e que vai voltar à prostituição. Eu só não vi, dentro do detalhe lá da notícia, se ela ainda diz que é crente, deve dizer, né? Eu estou em Jesus, meu trabalho era esse, eu voltei para o meu trabalho. Eu dei um exemplo bem drástico para a gente entender o que é uma apostasia. É alguém que vai para a igreja, alguém que entende da igreja. E quando ela falava, irmãos, se vocês olharem vídeos antigos dela, ela pregava, ela anunciava Jesus, ela falava de Jesus, ela contava o testemunho de morte que ela encontrou com Jesus. Você olha aquele testemunho e você fala, pronto, essa aqui é uma irmã convertida. Mas de repente essa pessoa vai se afastando. Então depois de ter esse conhecimento de Jesus, vai deixando e de novo se enredar, e são vencidos. Tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Esses são os falsos mestres. Por algum motivo eles entraram na igreja, por algum motivo eles se converteram. Por isso que Pedro está dizendo, olha, cuidado, porque aqueles que entraram agora estão se afastando. E eles estão pervertendo outras pessoas. O pior é isso, né? Que a pessoa não vai sozinha para o buraco. Ela leva um monte de gente. Ela convence outros das suas falsidades, das suas mentiras, com palavras. E aí a gente percebe, que é o que o texto está dizendo, que isso é o resultado dessa apostasia, um estado pior. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça. Versículo 21. Do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, um caminho que era chamado na época, né, no tempo da igreja primitiva, era os do caminho, era o nome que chamava. Então, os que estão na igreja, os do caminho. Ela abandonou o caminho. Estava no caminho, abandonou o caminho. E aí se afastaram. Qual que é o resultado? Mais uma vez, dá para fazer uma mensagem nesse texto só sobre juízo, né, irmão? Se a gente separar todas as vezes que Pedro fala do juízo sobre essas pessoas, dá para se fazer uma mensagem só do juízo de Deus sobre eles. Porque, mais uma vez, diz que o estado era pior. E repare, irmãos, o versículo 22 ilustra muito bem isso que eu estou falando, que é alguém que nunca foi. Não é alguém que converteu, desconverteu, é alguém que nunca foi cristão. Qual que é o exemplo que dá muita margem para isso? É o versículo 22. Com eles aconteceu o que se diz acerca do adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Pedro já havia chamado os falsos mestres, esses falsos, de irracionais, de brutos irracionais. Fala que eles nem sabiam o que eles estavam falando. Isso não tira a culpa de alguém, né, irmãos? Quando você vê um ateu falando que Jesus não é nada, que Deus não existe, ele é um irracional, ele é um bruto, um embrutecido, ele não sabe nada. Mas isso não tira a culpa. Mas é assim o homem sem Deus. Quando você vê essas pessoas falando essas asneiras por aí, é uma total ignorância da verdade. E aí o texto diz o seguinte: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca tornou a volver-se no lamaçal. Olha aqui a explicação. O porco foi lavado por fora, mas continuou sendo um porco. O cão foi limpo por dentro, mas continuou sendo um cão. Foi limpo, né, por fora, mas por dentro continuou sendo um cão. O porco parecia melhor e o cão se sentia melhor, mas nenhum dos dois havia mudado. A porca lavada não mudou, não deixou de ser porca. Você pode pôr vestidinho na porca, brinquinho de pérola na porca. Ela vai para onde? Para a porcaria, né? Ela vai para a lama. Mesma forma, o cão é cão. É a natureza, né? Nós estudamos bastante sobre isso, uma outra ocasião, falando sobre a natureza. Nós temos a natureza de Cristo, e nós voltamos para Cristo. Mas aquele que não tem a natureza, ele volta para o seu pecado.
para aquilo que é natural para ele. O que é natural para o homem sem Deus? É o pecado. E esses voltam para o pecado. Verdadeiros crentes não podem cair, né? Não caem da graça, não se perdem, porque foram lavados por Jesus, transformados, seu interior, seu coração, são nova criatura. As pessoas descritas aqui como cães e porcos jamais foram verdadeiros cristãos, jamais receberam uma nova natureza. Bom, o que fica para nós então, irmãos, deste estudo? É sempre este alerta, né, que está constante aqui do perigo. Se há tanta exortação, é que nós devemos pensar no perigo. Até um momento aqui, quando falava de Ló, quando falava de Sodoma e Gomorra, o texto diz que isso servia de exemplo, né? Algo que ficaria para o nosso exemplo. Ou seja, tudo que acontece, as histórias que nós olhamos por aí, de pessoas que se enredaram por caminhos maus, nós vamos ver que essas pessoas se deram mal em algum momento. Pode demorar, mas se deram mal. É para que a gente possa aprender com o erro dos outros e não nos voltarmos para esse erro. E a gente é chamado aqui, irmãos, a essa busca pela palavra, por entender a palavra. Não ser atraído por falsos mestres, aqueles que são fontes sem água. Lembra que eu falei do papel de presente? Pode ser bonito. Nós precisamos investir em coisas boas. Se a igreja tem condição de fazer uma conferência, vamos trazer preletores, cantores. Isso não é simplesmente maquiagem, isso é importante. A igreja precisa fazer as coisas. Precisamos ensaiar, precisamos ter uma boa escola dominical, precisamos ter tudo que uma pessoa veja a embalagem e ache bonita. Tudo tem que ser bem feito, mas principalmente o nosso conteúdo, porque essas igrejas que estão cheias aí de embalagens, de papel de presente, está cheia de gente vazia, então não adianta muito não. Qual é a nossa preocupação, irmãos? Além de não nos influenciarmos, de não sermos atraídos por essas nuvenzinhas aí, não sejamos inocentes, né, com essas expectativas que são geradas por irmão de oração tal, por pregador tal mais importante que o outro, seja pelo que for, igreja aquela lá melhor, tal, não sejamos influenciados por isso, mas também que a gente sempre preze pela doutrina, buscar o conhecimento, o entendimento. E assim, as nossas palavras precisam ser palavras que estejam ajudando os outros. O cuidado que nós devemos ter para com as nossas palavras. E sem saber, né, irmãos, às vezes até para a gente não ficar orgulhoso, mas sem saber, a nossa palavra tem ajudado pessoas. Seja uma mensagem de texto, uma mensagem de WhatsApp, né? Aquilo que Deus tocar no seu coração e você tiver coragem de fazer. Se não tem coragem, crie coragem, né? A gente pode fazer tantas coisas para levar boas palavras às pessoas, e nós devemos sim fazer isso. E que Deus nos abençoe para que a gente possa ter cada vez mais uma igreja fiel, e possamos crescer e que esses falsos mestres sejam colocados para fora de lugares, né, que eles vêm tentando derrubar, destruir.